A equipe dos cartórios eleitorais, que tem sua sede em Erechim e atendem juntos, além da capital da Amizade, mais 8 cidades do Alto Uruguai Gaúcho, começaram nesta sexta-feira o período de teste e carregamento de dados das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições gerais deste ano. A preparação seguirá até o dia 26 de setembro. Esse período, na verdade, ele não é necessariamente usado por completo. A gente tem essa margem de tempo para preparar as urnas. Então, o que a gente está vencendo nesse momento? A carga das urnas com o sistema oficial das eleições. Esses sistemas são, ali, inclusive, inspecionados por quem tem autonomia ou interesse, porque, por exemplo, a OAB, o Ministério Público, os próprios eleitores, partidos políticos em geral, todos estão autorizados a acessar o cartório para fazer essa fiscalização. E daí a carga das urnas em si, ela está sendo feita lá na parte anexa, que é a parte das urnas, e esse procedimento ele visa dar à urna já a versão definitiva, aquela em que o pessoal costuma chegar no dia do domingo da eleição lá para votar. Então, a gente está alimentando as urnas, uma por uma, de cada município, com as informações que recebem informações daquela sessão eleitoral, ou seja, os eleitores, recebe também os candidatos, quais são os candidatos que estão concorrendo, como foto, número, tudo. E todos os programas oficiais da eleição estão sendo instalados na urna. Aí a gente faz esse processo, testa a urna para ver se todos os componentes estão funcionando, lacra elas, coloca dentro da caixa e ela já fica pronta para o dia da votação. Segundo os responsáveis pelos cartórios eleitorais, as urnas passam por auditoria. Pelo menos uma de cada cidade é feita uma votação de teste para comprovar que os dados estão registrados de forma correta. Cada município tem que fazer auditoria em pelo menos uma das urnas, Então, orientados pelo pessoal da seção de informática, a gente deixa a última sessão daquele município, com o número mais alto, para fazer essa auditoria e conferir que o processo todo que a gente fez agora, de instalação dos programas, colocar a lista de eleitores dos candidatos e todos os programas, enfim, está tudo ali correto conforme foi previsto lá pelo próprio TSE. Nos 2 cartórios de Erechim, mais de 400 equipamentos são preparados e lacrados com dados dos candidatos e passam a aguardar o transporte para os locais de votação, que acontecerá no sábado, dia 1º de outubro. A gente tem, em cada cartório, nós temos em torno de 212, 220 urnas. No nosso cartório, atualmente, a gente está com um número de 220. Então, a gente faz, geralmente, todas essas urnas, mesmo que algumas fiquem sobrando, porque sempre há a possibilidade de dar problema em alguma. Então, primeiro a gente prepara as urnas de sessão, que a gente fala, que são aquelas urnas que o pessoal tem a sua sessão no título eleitoral e usa para se localizar e votar. E, ao final, aquelas urnas que sobram, que a gente tem um pouco mais de urna, que a gente chama de urna reserva ou de contingência, elas são utilizadas para substituição daquelas que apresentam defeito. Mas, geralmente, a gente não usa as urnas de contingência, elas são mais uma garantia. O outro cartório tem um número bem semelhante de urnas, até porque é a nossa maior concentração em Erechim. E Erechim pega, posso dizer, 60% das urnas que nós possuímos, aqui em cada uma das 2 zonas. Nas 2 zonas eleitorais, serão mais de 1.000 voluntários, entre mesários, fiscais e auxiliares de eleição. Todos estão em fase de conclusão de treinamentos. A gente tem um treinamento não só para a parte de ligação da urna, como para os trabalhos em geral feitos no domingo. Esse treinamento já foi aplicado em quase toda aqui a região. Aqui pode-se dizer que o pessoal da zona vizinha já aplicou o treinamento em todos os eleitores que eles trabalham. Nós aqui concluímos praticamente toda a região, tirando o município de Erechim. Então, ainda falta o treinamento de Erechim, que vai ser feito na semana que vem, ali, depois do feriado, quarta e quinta-feira. A gente está fazendo ali no 25 de julho. Basicamente é o último treinamento que a gente tem, mas esse treinamento, só complementando e repetindo, ele não se limita basicamente à instalação da urna, ele abrange tanto os trabalhos vésperos, esses de preparo da urna, conferências de materiais, como o próprio trabalho, começa às 7 da manhã e vai até, no mínimo, às 5h30 da tarde. Nesta eleição, a votação com a biometria voltará a ser utilizada. Segundo os cartórios, 85% das pessoas em suas áreas eleitorais já atualizaram o cadastro, mas quem não fez poderá votar sem o mecanismo. Para esse ano, voltou a biometria. Em 2020 não teve a utilização da biometria, do reconhecimento biométrico na votação. Então esse ano vai ter. Todos os municípios
termo da 20ª zona, que são Aratiba, Barra do Rio Azul, Itatiba, Mariano Moro, Severiano de Almeida e Três Arroios, estão com a biometria concluída. Então, a maioria dos eleitores lá vai votar com reconhecimento biométrico. Como desde 2020 nós não estamos fazendo biometria aqui no cartório, nós estamos coletando biometria de ninguém, principalmente os jovens desses municípios, eles vão votar, só que sem o reconhecimento da digital, tá? Porque eles não tiveram os dados coletados e como vai ser feito depois o TSE que vai divulgar. Em Erechim, a maioria dos eleitores, 85% deles, já tem biometria. Mas do mesmo modo, como a biometria aqui não foi encerrado o procedimento, então esses eleitores que não compareceram e mais os que fizeram título desde 2020, daí vão votar sem biometria. A gente tem uma expectativa aí de um número de milhares de eleitores, mas assim, comparado com os que já têm biometria, é um número pequeno, mas se for considerar o número isolado, é um número grande assim, de eleitores que vai votar sem a biometria. De qualquer maneira, sabe que esse ano vai ter o dedão lá na hora. Para quem perdeu o título e pretende votar, mas não lembra a zona eleitoral, a principal dica da Justiça é o e-título, documento que pode ser baixado no celular através de um aplicativo da Justiça Eleitoral. O jeito mais fácil é baixar o aplicativo e-título no celular, colocar os seus dados lá e ele sempre vai indicar a seção atual. Para quem não quer essa solução, tem contatar o cartório eleitoral, porque a gente consulta o cadastro da pessoa e também nos lugares que teve mudança, a gente vai colocar cartazes, faixas e vai ter pessoas orientando também. Então a gente disponibiliza, olha, aqui veio para cá tal sessão, vai estar lá no lugar novo, né? E a gente também coloca todo mundo que trabalha nas sessões, né, os mesários e também administradores de prédio, que são aqueles que cuidam de escolas, normalmente locais maiores, com mais sessões, eles recebem uma lista com todas as sessões do município. Então eles sabem, naquele lugar ali, quais são as sessões que estão e também recebem uma lista das mudanças, né? Como era antes, como ficou agora. Então tudo isso a gente encaminhou para eles, para que o eleitor possa ser devidamente orientado. Quem tiver irregularidades no título não poderá votar e precisa aguardar o fim das eleições para buscar a atualização do documento no cartório. Quem tem alguma irregularidade no título, né, um título cancelado, um título suspenso por algum processo que respondeu, já não é mais tempo de resolver. Tá? Quem não regularizou até 4 de maio, só para a próxima eleição, que vai poder regularizar e votar. Para dúvidas dos eleitores, os cartórios eleitorais de Erechim estão abertos de segunda a sexta, do meio-dia às 7 da noite. Tanto telefone, presencial e no WhatsApp. Quem tem dúvidas pode vir aqui ou ligar ou mandar mensagem que a gente responde. Qual é a minha sessão? Eu tô com, confere aí a situação do meu título. Eu preciso, se a pessoa também não quer tirar pela internet, eu quero tirar aí uma certidão de quitação para ver os meus dados, saber onde eu vou votar, ter lá junto comigo o número, também pode vir aqui, a gente manda, online também a gente envia. Então, segunda a sexta do meio-dia às 7. Esse horário da manhã é reservado mais para o serviço interno, né?